Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Galera, vamos iniciar hoje aí mais uma aula de banco de dados, tá bom? Hoje eu quero apresentar para vocês aí algumas coisas aí interessantes sobre o banco de dados, sobre alteração de tabela, sobre DLL, certo? Hoje vamos trazer aí dois assuntos que são muito utilizados em tabelas. A questão da modificação de tabela e a questão da exclusão de tabela. Imagina só que você fez uma tabela e enquanto você estava fazendo a sua tabela, você verificou que estava faltando alguma coisa, estava faltando algum campo, estava faltando alguma coluna. E hoje eu vou trazer para vocês aí alguns comandos sobre alteração desse tipo de conteúdo. Primeiramente, vamos dar uma olhada aí na nossa tabela anterior. Como é que ficou essa tabela anterior aí? A gente criou uma tabela, né, com o nome de pessoa, onde você tinha um código da pessoa, que era um primary key, um autoincrement. Você tinha o nome dessa pessoa, você tinha a data dessa pessoa, o peso, a altura, que é chá. Você tinha o sexo, que era o enum, ou ele é M de mulher, ou ele é H de homem. Você poderia até trocar aí, colocar masculino e feminino, sem nenhum problema. E você tinha a nacionalidade, que por padrão, se você não preenchesse nada no seu insert, ela vinha automaticamente como Brasil. Hoje vamos fazer algumas alterações nessa nossa tabela. E vou passar alguns outros comandos para vocês, certinho? Vamos lá abrir agora o nosso programa, né? Um segundinho só. Nosso programa, Workbench. Deixa ele já aberto, o nosso MySQL. Vou fechar aqui esses outros aqui. São das aulas passadas. Vamos lá. Na parte esquerda aqui temos o nosso banco de dados, né? O banco de dados final que a gente criou nas outras aulas. Vou abrir aqui efetuando duplo clique. E também você poderia abrir usando o comando user, né? User. Pronto, seria assim. Mas daí é porque eu já estou utilizando ele. Ok? Vamos lá para a nossa tabela. Você tem na nossa tabela aí pessoas diversos. Vou dar um select aqui nela, né? Você pode usar tanto o select pessoas. Você tem nossos registros. Ou você pode utilizar também o describe, né? Ou desk. Describe pessoas. Vou botar no finalzinho aqui. Que ele vai apresentar também nossa tabela aí organizada. Acho que está pequena aqui a letra, vou tentar dar uma aumentada. Nossa tabela organizada aqui na parte do meio, né? Você tem aí código da pessoa, nome, você vê que ela tem uma ordem, né? E suponhamos que você no meio já fez sua tabela, já desenvolveu ela, e no meio da sua tabela, no meio do seu desenvolvimento, você percebeu que você precisa de um novo campo. Vocês sabem que a tabela ela é feita de dois componentes bem fortes nela, que é o campo e o registro. O registro, que ele é tudo que possui informação, as informações dentro das tabelas, e os campos, como são organizadas essas informações. Ou seja, você vai ter as colunas. E agora a gente quer fazer o quê? A gente vai adicionar uma nova coluna através de um comando chamado alterTable. O alterTable, galera, ele nesse primeiro passo aqui a gente vai adicionar uma nova coluna. Vemos aqui que a sintaxe dele é alterTable, alterar tabela, pessoas. Você vê que o inglês ele é muito próximo, muito fácil, até mesmo intuitivo. Alterar, table, tabela.
E o que é que a gente quer alterar na tabela? A gente quer adicionar coluna. A gente vai adicionar uma coluna chamada profissão. E vai ser baixar de 10. Esse baixar de 10 não precisa questionar ainda a quantidade, que lá para frente você vai ver o que a gente vai fazer com ele. Se vamos adicionar uma nova coluna, vamos usar o alter. Table pessoas. Certo? O que a gente está falando aqui? Vamos alterar a tabela pessoas. E como é que a gente quer alterar? O que é que a gente quer fazer nessa alteração? Add, adicionar coluna. Uma nova coluna. Coluna profissão. No banco de dados não pode ter acentos. Nenhum tipo de acento, nenhum tipo de caractere especial no nome das colunas. Certo? Esse campo profissão ele vai ser varchar de 10. Pronto. Lá na parte inferior já vimos que o comando ele foi aceito. Não houve nenhum tipo de problema. Vamos agora para o nosso Describable. E vai adicionar já lá a profissão na última coluna. Certo? E como é que vai ficar nossos registros? Como vai ficar todas as informações de todas as informações que já colocamos no nosso banco de dados? Pronto. A nova coluna profissão, ela vai ficar agora tudo null. Ou seja, todos os campos vão ficar nulos. Tem uma grande diferença do campo nulo e o campo vazio, e eu vou mostrar para vocês. Suponhamos que a gente queira adicionar essa coluna aí de algum outro jeito. Adicionar essa coluna para ela não aceitar campos vazios. Ou seja, você já vai ter aí uma questão de um erro lógico, né? Você tem o campo que quando você adiciona ele aparece todos os módulos dele null, e você quer deixar ele not null ou não nulo. Antes de qualquer coisa, vamos ter que remover o campo profissão para readicionar ele. Para remover uma coluna é muito simples e muito fácil, da mesma forma que é para adicionar. No local de add, vamos colocar agora drop. O drop, que do inglês vem de largar ou deixar, ele é utilizado muito no banco de dados para você remover ou excluir algum tipo de conteúdo. Vamos lá para o nosso banco de dados. Ele vai ser utilizado junto com o alter. O alter table agora vai ser alter table drop column, ou largar ou excluir coluna. Vamos lá, alter table pessoas drop column. Vamos agora excluir a coluna profissão. E só. Já foi aqui alterado. Lá embaixo você vê nos registros. Vamos agora para o Describable. Existem alguns outros atalhos para o Describable que você pode colocar só o Desk. Ele também funciona da mesma forma. Pronto, agora removemos a coluna profissão e vamos adicionar a coluna profissão com alguns parâmetros. Alter table pessoas add column profissão varchar de 10 not null, ou não vai aceitar campos nulos.
Pronto, galera, ó. Você viu que ele adicionou aqui a nova coluna. E ele agora não é mais nulo. Você vê que os campos agora não tem mais um null. Tá vendo? Os campos agora são vazios. Que é uma propriedade totalmente diferente. Pronto, galera. Vamos supor aqui agora que, se vocês perceberem aqui, vou dar um scribble aqui, o profissão ele está na última posição, certo? E se a gente quisesse colocar o profissão, sei lá, depois do nome ou depois da data? Se a gente quisesse trocar a posição do nome quando você adicionasse ele, é totalmente possível com alguns comandos básicos, certo? Através do comando aí, remover, você tem aí, ó, a questão de você poder colocar uma coluna subsequente a outra coluna com o comando after. O after ele vai simplesmente informar qual é a posição que você quer colocar esta nova coluna. Como é que ficaria a sintaxe desse comando? Alter table, pessoa, add column, profissão, varchar, que é a característica da profissão, né? Que é quantos campos ele vai ter, after nome. Ou seja, eu posso colocar aqui a profissão após o campo nome. Vamos lá para o nosso workbench para ver como vai ficar isso. Primeiro a gente precisa remover essa coluna, né? Vou fazer a remoção dela aqui rapidinho. Acho que já tem até pronto aqui, deixa eu ver. Pronto. Removemos essa coluna. E vamos agora para o Alter Table. Pessoas. Add column. Profissão. Baixar de 10. Até aqui tudo bem, né? Aí vem after. Eu quero colocar esse campo de pessoa, ou esse campo profissão, após o nome underline pessoas. Certo? Já deu ok lá nos nossos logs. Pronto. Aqui no campo nome, agora você já tem o profissão logo abaixo, subsequente do nome. Tendo um pouco de conhecimento de inglês, você sabe que o after, ele é depois, correto? E você tem o before, que é o antes. Ou seja, você poderia utilizar o before como antes do campo para ser selecionado. Pensa aí. No caso do banco de dados, não é possível fazer isso, tá? Você só consegue utilizar o after. Não existe um comando chamado before para poder colocar o nome antes. Aí você me pergunta, se eu quiser colocar um nome no primeiro lugar, se eu quiser colocar um campo antes de todos, como é que vai ficar? Vamos para a nossa tabela. Lá na nossa propriedade escolher posições ainda, você tem o first. O first, ele vai selecionar e vai posicionar um novo campo ou uma nova coluna para a primeira posição. Vamos para o banco de dados, você tem aqui a sintaxe dele, ó, first, no finalzinho. Vamos para o banco de dados que eu vou mostrar isso um pouco na prática para vocês. Vamos adicionar agora um campo chamado código completo, ou ID. Alter table. Pessoas. Add column. Código. Int
A gente vai remover isso depois, né? E o posicionamento dele, first. Prontinho, vamos dar um describe aqui agora. E tá lá. Você vai ter o nosso código logo em primeiro colocado nas posições das tabelas, tá? Nas posições dos campos. Vamos remover que tem algumas propriedades do alter table que eu quero trabalhar com vocês. E se por algum acaso você colocou a profissão baixar 10? E se por algum acaso você quiser mudar essa questão do type, do tipo do tipo da string da coluna. Se você quiser mudar isso, como é que é feito? Pelo alter table você consegue fazer? Pelo alter table você consegue sim fazer esse tipo de modificação. E é o que a gente vai trabalhar aqui agora. Uma modificação da definição das tabelas, ela é feita pelo comando chamado modify. O modify ele vai modificar uma propriedade específica da coluna. Um exemplo, a gente pode alterar a questão do tipo do varchar ou o tipo da propriedade da coluna, simplesmente com modify. Vamos ver como é que isso fica na prática? Vamos lá, a gente quer mudar o campo profissão. Fechar isso aqui. Fechar isso aqui para ficar melhor. Vamos lá. A gente quer mudar o tipo do campo profissão. Alter table. Sempre é bom vocês sempre ir digitando todo o comando inteiro para pegar a prática. O que a gente quer fazer agora? Modify. O que a gente quer modificar? Coluna. Qual coluna? Profissão. O que a gente quer mudar? A gente quer mudar o varchar dele, que em vez de 10 agora vai ser 20. E está modificado. Vamos ver agora o describe lá. Você tem a profissão agora igual a 20, ó. A propriedade do alter table é uma propriedade muito grande, galera. É um código muito extenso, é um código que tem muitas variações. E isso porque a gente ainda está no início dele, mas existem códigos muito maiores, tá? Anotem tudo isso aí que foi dito para vocês não se perderem futuramente. Para quando eu passar uma atividade, vocês só saberem fazer. Não fica só assistindo a aula e não praticando nada. Tentem praticar, tá bom? Tô pensando em montar um canal só para facilitar. Pensando em montar um canal aí para facilitar a organização dos vídeos que eu envio para vocês. E enviar esses vídeos aí com algumas descrições para tentar ajudar, tá bom? Façam essas atividades, pratiquem, não fiquem só assistindo e sem fazer nada. Só assistir você vai saber, tudo bem, você vai saber que existe. Só que na prática é diferente. Na prática você precisa botar a mão na massa para entender como é que funciona de fato. Precisa errar bastante para poder acertar. Tá bom? Vamos lá dar continuidade. Aí você percebe e pergunta: ok, professor, eu já sei fazer a alteração do tipo, eu já sei fazer a alteração da posição de uma nova coluna, eu consigo modificar parâmetros nela. Tudo bem. E se eu quiser mudar o nome da coluna, é possível com alter table? É possível sim com alter table. O alter table tem uma propriedade. Sim, galera, para renomear uma coluna, vamos ter que utilizar a propriedade change. A propriedade change, ele vai fazer alteração do nome da coluna. Change, ele faz a renomeação de uma coluna. A propriedade funciona
dessa maneira na prática. Bora lá? Suponhamos que queremos mudar agora o campo profissão. Alter Table. Pessoas. Vamos mudar agora e vamos adicionar uma profissão. Ou mudar o nome da profissão. Ou mudar o nome do código. Tanto faz, ambos eu vou excluir depois. Change. Opa. Change. Change. Colon. Profissão. E vamos botar agora só prof. Só isso? Apenas isso. Opa, esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula aqui em cima. Não. Vamos colocar o prof e vamos colocar... Esqueci aqui de colocar o varchar de 20. Prontinho. Vamos dar um disable nele. E já foi mudado. Tá vendo? Foi alterado aqui o campo profissão para prof. Dessa forma que é feita a alteração na coluna. Através dos change. Aí eu te informo. Se é possível alterar o nome de uma coluna, é possível também fazer a alteração do nome da tabela? Pois bem, galera, é possível sim fazer a alteração do nome da coluna ou do nome da tabela com o alter table, porque você está fazendo alterações na tabela. Tudo que vai envolver alteração na tabela é o alter table que faz. Alter table, vamos lá. Alter table, pessoas. Deve ser utilizado o campo. Se queremos renomear uma tabela, junto ao alter table, o rename. Rename to usuários. Ou usuários. Rename to o nome que você quer renomear aquela tabela. Muita atenção para a diferença entre o rename e o change. Tá? O change ele vai renomear apenas aquela coluna. O rename ele vai renomear toda a tabela. Vamos lá? E foi alterado. Aqui a gente só precisa adicionar, né? Ou dar um refresh. E agora o comando de Scrabble não vai mais funcionar. Ó. Não vai mais funcionar porque não existe mais a tabela pessoa. Agora é a tabela usuário. Certo? Existe mais uma propriedade do alter table que eu quero ainda falar com vocês e mostrar para vocês, que é uma última função dele. Mas para isso vamos ter que criar uma nova tabela. Vamos criar aí a tabela cursos, certo? Através do create. Vamos criar um curso que vai ter o nome, vai ter a descrição, vai ter a carga, vai ter o total de aulas, vai ter o ano. Certo? Vamos para a prática. Galera, antes de qualquer coisa, eu vou dar um drop aqui em tudo que a gente fez, essas tabelas. Voltar aqui o nome da tabela também. Até mesmo para facilitar futuramente.
Vou deixar aqui, vou dar um drop só no campo código, que aí nós já temos o código int. Código int. Como já foi dito, o comando para você remover uma tabela ou um campo, uma coluna, é o drop column. Drop column. Drop column, código. Pronto. Dá um pessoas aqui. Pronto, removi o código column, a coluna do código, né? Só para a gente poder ter uma continuidade, porque nós já temos um campo código. E vamos criar uma nova tabela agora, certo? Vamos criar aqui um novo select para ficar mais fácil. Vamos criar aqui, galera, uma nova tabela, né? O create. Create. Vamos criar o quê? Uma tabela, table. Existe uma propriedade chamada if not exist. O if not exist, ele vai verificar se aquela tabela que a gente está criando já existe. Vamos fazer um teste aqui. Create table. If not exist. Se formos para criar uma tabela aqui, vamos supor que se a gente tentar criar aqui uma tabela pessoas novamente. Vou botar aqui só um teste, int. Pronto. Se tentarmos criar uma tabela pessoa, ele vai criar se não existir. Se existir, ele não cria. Essa é a principal função para o if not exist. Ou ele só cria se não existir. Vamos dar um ok? Ó, já apareceu aqui um warningzinho. Uma atenção aqui para você. Certo? Aqui está formando atenção porque table pessoas existe. Já existe, tá vendo? Já temos um alerta aqui falando que a tabela pessoas existe. Tem que parar de ficar me olhando. Ele está falando aqui que a tabela pessoas ela já existe. Por conta disso, ela não cria uma nova. Se não tivesse isso aqui, se não existisse o if not exist, se não houvesse essa propriedade, simplesmente a tabela pessoas iria sobrepor a tabela que já existe. Ou seja, ela iria simplesmente copiar tudo, excluir tudo que já existe e criar uma nova. Com a propriedade if not exist, você não tem essa questão. If not exist. Então, a partir de agora, eu vou até começar a utilizar, quando a gente for criar as nossas futuras tabelas, o if not exist, para evitar que a gente crie uma tabela que a gente já fez, que já está lá no banco de dados. Ele só vai criar se não existir. Cursos. O curso, ele vai ter... O curso, ele vai ter um nome, né? Vai ter uma descrição. Descrição. Uma carga. Um touch aulas, que é o total aulas. Um ano. Você percebeu que eu não coloquei na tabela ainda a questão do código? Isso aí eu vou deixar para frente, que eu quero mostrar essa nova propriedade. Certo? O nome, ele vai ser varchar. Ele vai ser unique. Ou unique. Unique. E ele vai ser not null.
not null. Ou seja, o que eu estou falando que o nome vai ser, ele vai ser um varchar, deixa eu colocar aqui um varchar de 20, ele vai ser unique, ou seja, ele tem que ser único, não pode ter dois cursos iguais. Essa é uma propriedade específica do unique. Ele não pode se repetir. E ele vai ser not null, ele não vai ser nulo. Vamos ter aí a descrição como text. Pois a descrição, o text é um campo que ele abrange mais palavras. Vamos ter aí a carga int. Vamos ter a carga int. Imagine que a carga ela não pode ser negativa, correto? Pelo fato dela não poder ser negativa, temos que colocar uma... Vou até dar um zoom aqui que eu estou olhando ali que está bem... Pelo fato da carga não poder ser negativa, a gente tem que colocar nela uma propriedade chamada unsigned. Essa propriedade ela vai simplesmente evitar números negativos. Você tem a carga int, que é numérica, e você tem o unsigned, que ele vai evitar números negativos. Vamos colocar ela aqui também. Unsigned. Você vai ter o total de aulas, né, que vai ser int mesmo, e o ano. Year. Caso não tenha nenhum ano preenchido, vamos colocar o default dele. 2020. Opa, faltou a vírgula. E temos também, galera, uma propriedade chamada charset. Galera, só uma observação. Para que uma tabela ela consiga ter registros com caracteres especiais, precisamos setar nessa tabela como padrão um charset, certo? Um charset é basicamente a informação que a tabela tem de quais são os registros que ela vai poder aceitar, de quais caracteres que ela pode aceitar. E como padrão, default, charset, vamos colocar o charset UTF-8. Deu um errinho ali. Bosta. Deixa eu ver aqui. Ah tá, ele já criou aqui, ó. E charset UTF-8 tá certo. Essa mensagenzinha que tá dando de erro aqui é falando que existe já essa tabela, já foi criada. Acabei não percebendo. Essa tabela já foi criada. Certo? E não colocamos aqui propositalmente a questão do código, né? Maximizar a questão do código dele. Vamos fazer isso aí através totalmente do alter table. E nós precisamos também criar a chave primária. Para isso necessitamos utilizar dois alter tables. Um para adicionar, como a gente já viu, que é o add color. Ele vai adicionar uma nova tabela. Vamos lá. Alter table. Alter table qual? Cursos, né? Cursos. Isso aqui eu vou dar um ponto e vírgula, senão vai ficar dando erro ali. Add column. O que é que vamos adicionar agora? O código do curso. E o código do curso vai ser int. Ah, professor, mas se não vai ser primary key, não vai ser essas coisas todas?
Vai também, mas é por isso que a gente precisa utilizar dois tipos de comandos para isso. A gente vai adicionar primeiro. Ah tá, o erro tá aqui. Acabei esquecendo do R. Pronto. Describe cursos. Já tá lá o código, tá vendo? Olha o erro que eu fiz aqui, eu coloquei o código por último. Vamos colocar o código no início. Para colocar no início, alter table, cursos, add column, código, int e first. First. Prontinho. Undescribable. Tá lá o nosso código int logo no início. Agora precisamos adicionar esse código como chave primária no alter table, cursos, e agora uma propriedade muito específica, vou até mostrar aqui que eu tenho. E agora uma propriedade muito específica do alter table, foi até pendente de ter mostrado aquela hora, é o add primary key. O add primary key ele vai adicionar a chave primária, cursos e de curso. Certo? Vamos lá, alter table, cadê nosso alter table que a gente está colocando aqui? Alter table, add primary key, em vez de colocar a tabela entre chaves curso ou entre chaves código, e fecha. E adicionamos agora a nossa tabela um código como key primary key, tá vendo? Certo? Galera, existem alguns outros comandos. Vamos adicionar aqui alguns. Vou adicionar aqui para vocês alguns registros. Um comando que a gente já passou, né? Comando que a gente já passou. Vou até reduzir um pouquinho, acho que está muito grande. Podemos adicionar aí os novos registros, tá? Através daquele comando que eu já passei para vocês do insert. É o insert into cursos, certo? Todos os campos, código, nome, descrição, carga, né? Dot aulas. Ah, não. Valores. Código 1, nome do curso, bota aqui português. Descrição vou deixar em branco mesmo.
carga 80 aulas, quantidade de aulas ou quantidade de horas 40 e ano 2020. Certo? Se a gente for lá agora para o Select, se a gente for agora para o Select, asterisco from, cursos. Esqueci de botar aqui o de vírgula. Pronto, já está lá nosso curso português. Português, né? Errado. Mas eu criei um script aqui com alguns cursos aí que eu já vou deixar adicionado, tá? Só para adiantar. Erro. Ah, tá dando erro aqui. Opa. Executar. Acabei errando ali. Deu erro ali no último, que eu acabei esquecendo de fechar. Mas tudo bem. Select, asterisco from, cursos. E vai ter lá alguns cursos aí registrados, certo? Suponhamos que você fez essa tabela e fez errado, quer apagar ela, quer apagar tudo. Existe um comando do banco chamado drop. Drop, como na própria alter table, ele vai dropar alguma coisa, vai largar, vai excluir esse tipo de registro. Quando você tenta dropar uma tabela inteira, table, ou seja, para você excluir essa tabela, você não precisa excluir campo por campo. Você pode excluir ela de uma vez só, utilizando o drop. O drop table, ele faz isso. Ele exclui tudo que você colocou no drop table, o nome da tabela, cursos. Prontinho. Se a gente vir aqui, agora não temos mais aquela tabela cursos. Galera, dando continuidade aqui nos nossos conteúdos, o drop table aqui, que eu acabei esquecendo de colocar ele direitinho. Temos aí o DLL e o DML, que a gente trabalhou aí, que eu expliquei para vocês o que era cada coisa. O DLL, que é o definition, que ele vai definir as coisas, vai definir uma estrutura. E o DML, que é o manipulation, que ele vai manipular as informações. Nós aprendemos hoje o alter table. Pensa um pouco aí, o alter table, ele se encaixa em um DLL ou em um DML? Ele vai fazer uma definição ou uma manipulação? O alter table, ele faz uma definição. Ele vai alterar a estrutura da banco de dados. Entendeu? O DML, a manipulação, ele vai fazer manipulação em registros. E o DML, ele vai fazer manipulação em estrutura. Ou seja, no banco de dados, nas tabelas. Por conta disso, o alter table, mesmo fazendo alteração de coluna, alteração de registro, ele vai ser uma DLL. E o drop table, pensa aí, sabendo agora o que de fato é um DLL e o que de fato é um DML. Para quem respondeu que o drop table é um DLL, acertou também.
O drop table, mesmo fazendo a exclusão de registros, ou seja, quando você exclui uma tabela, automaticamente você exclui os registros dessa tabela. Mesmo fazendo uma exclusão dos registros, o drop table ele vai ser uma DLL, pois a exclusão dos registros ela se dá como consequência da exclusão da tabela. Existem alguns comandos específicos para excluir só registros, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Galera, essa aula vai ficando por aqui. Pratiquem bastante os conteúdos. Escrevam, descrevam, façam os conteúdos no caderno, no computador, aonde vocês estiverem disponíveis. Anotem os pontos-chave, pontos importantes, tá bom? Dos comandos que a gente viu hoje, a gente viu várias alterações do alter table, a gente viu como modificar, como renomear, como adicionar uma propriedade numa coluna. Nós vimos também como excluir uma coluna inteira. Quando a gente for trabalhar com o select, quando a gente for trabalhar com algumas outras manipulações, as aulas vão ser até um pouco mais extensas, vou ter que dividir a aula em 2 ou 3 módulos aí, tá certo? Mas a princípio foi tudo que a gente viu hoje. Anotem, podem fazer perguntas, eu estou querendo fazer o seguinte, anotem suas sugestões, suas perguntas, eu quero e me mandem. Mandem por WhatsApp, mandem por o Classroom mesmo, eu sempre vejo. Mandem suas perguntas, que eu quero trazer aí uma aula só de perguntas e respostas, certo? Valeu, galera, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.